Olá, me chamo Catarina da Silva Geraldo e esse material didático digital foi elaborado como trabalho final do curso de pós-graduação Lato Sensu em Linguística Aplicada e Ensino de Idiomas, oferecido pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul na modalidade online, o FMS Digital, sendo coordenado pela Agência de Educação Digital e à Distância, tendo como tutora a professora Letícia de Leão Cariconde. Este material foi produzido na plataforma Genially e voltado para alunos do sexto ano do segundo segmento do ensino fundamental. Foi pensado ao longo do trabalho em como apresentar o verbo modal can de maneira interessante, buscando atrair e instigar os alunos ao longo do seu processo de ensino. No decorrer da apresentação, iremos explorar a integração entre teoria e prática de forma significativa, aliando-se aos princípios da linguística aplicada à crítica. Foi escolhida uma abordagem que combinasse a exploração da estrutura gramatical, interpretação, compreensão auditiva e atividades gamificadas fundamentadas na ideia da linguagem como prática social, conforme defendida pelo professor Wilson Leffer. O presente trabalho tem como princípios norteadores os seguintes pontos: compreender e usar o verbo modal can em diferentes contextos comunicativos, compreender e usar o verbo modal can para expressar habilidades, possibilidades, permissões e situações do cotidiano, incorporar o uso de recursos digitais e modais para tornar o aprendizado do verbo modal can mais envolvente e contextualizado. Todos esses objetivos têm como norteadores as habilidades presentes na BNCC, identificadas como identificar a ideia principal e localizar informações específicas de textos orais, escritos e/ou multimodais, interagir em inglês em situações diversas do cotidiano por meio de fórmulas de interação social, reconhecer e usar em interações escritas ou orais estruturas e expressões simples para falar sobre habilidades, necessidades e possibilidades. Tais habilidades são esperadas de alunos do sexto ano do segundo ano do ensino fundamental. O presente trabalho foi desenvolvido em três módulos. O primeiro módulo foi identificado como What Can It Be? Voltada para a apresentação e prática da estrutura gramatical. O segundo módulo foi intitulado Can You Read This? Onde será trabalhada a habilidade de leitura e interpretação. E por fim, no terceiro módulo, Can You Hear Me? Com atividades voltadas para desafiar e explorar a habilidade de compreensão aditiva. Vale ressaltar que os nomes dos módulos foram pensados para além de utilizar o modal can em seu texto, também serem provocativos e além de estimularem a curiosidade sobre exercícios a serem apresentados ao longo de seus módulos. A proposta também se alinha à noção de multiletramentos, conforme argumentado pelo professor Leffa, a utilizar diferentes mídias como textos, vídeos, imagens e jogos no processo de ensino-aprendizagem. Ao trabalharmos essas múltiplas linguagens, buscamos desenvolver competências que vão além da leitura e escrita tradicionais, promovendo assim o letramento digital e estimulando a capacidade dos alunos de interpretar e produzir sentido nos mais diferentes módulos. Ao longo da apresentação dos módulos, teremos a presença eventual de um avatar, na forma de uma professora que irá guiar os alunos durante o processo de aprendizagem. Aqui temos o primeiro módulo, What Can It Be? Nesse módulo serão apresentadas situações em que o modal can pode ser utilizado, mas teremos o enfoque na estrutura gramatical, apresentando as sentenças na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. Os alunos poderão explorar diferentes e interativas estruturas, desafiando a si mesmo durante todo o processo. Foram pensadas em 4 atividades gamificadas durante esse primeiro módulo. A primeira atividade será uma análise das imagens, identificação da situação como verdadeira ou falsa, organização das frases de acordo com o contexto apresentado nos GIFs, uma atividade de imperlique que leva o aluno a um jogo interpretativo de imagens, e, por fim, uma atividade de revisão dos tópicos. Ao fim do módulo, há uma premiação
pela realização da atividade sob a forma de uma estrela simbólica, seguido de um breve resumo do tema abordado no módulo e uma brevíssima introdução para o módulo seguinte, com a utilização do boneco fictício Mario Bros, nos convidando a subir o nível. Nesse momento, iremos começar o segundo módulo, intitulado Can You Read This? Nesse momento, o aluno é convidado a explorar textos simples com situações cotidianas e é esperada sua leitura crítica dos textos apresentados e aplicação dos tópicos já abordados até o momento. No primeiro momento, é realizado uma leitura de um texto onde o aluno é convidado a explorar as diferentes possibilidades e os diferentes contextos apresentados durante o texto. Após a apresentação do texto, é feita uma pergunta norteadora, levando o aluno a uma reflexão. No segundo texto, nós temos agora uma atividade onde o aluno deve ler o texto e, a seguir, responder, utilizando as palavras apresentadas sobre o mesmo. Ao final, somos novamente apresentados à premiação do aluno por terminar o módulo com um brevíssimo resumo dos tópicos e a introdução do novo tema, novamente usando o boneco Mario Bros. Chegamos então ao último módulo intitulado Can You Hear Me? No último módulo da unidade temática, temos um encorajamento para explorarmos mais um campo, a compreensão auditiva. Nesse momento, o aluno é convidado a explorar o recurso audiovisual apresentado sob a forma de vídeo e se questionar sobre o material apresentado. Foram colocados dois vídeos distintos. O primeiro com animais e suas diferentes habilidades, enquanto o segundo consta uma pequena história fictícia sobre a forma de uma animação. Com ambos os vídeos, é realizado o convite ao aluno para apresentar e explorar as diferentes formas que o modal can pode ser utilizado. E ao final das atividades, chega ao fim o módulo e o aluno é presenteado com 3 estrelas simbólicas representando a conclusão de suas atividades. E o personagem Mario parte com a celebração junto com os alunos. Retomando as ideias do professor Leffa, o processo de ensino foi associado à formação crítica dos alunos. Na proposta dos módulos, a base gramatical não foi apresentada de maneira isolada, mas sim contextualizada em atividades que favorecem o uso da língua e em atividades realísticas e cotidianas, estimulando a reflexão crítica. A utilização de jogos educativos e estratégias de gamificação foi uma escolha embasada nas ideias do professor James Paul Gee, que reconhece nos jogos um ambiente de aprendizagem ativa, colocando o aluno como um agente ativo do processo de construção do conhecimento. O professor James destaca que os jogos inspiram práticas pedagógicas por meio de feedbacks constantes, de experimentação e da colaboração ativa, elementos esses que estiveram presentes ao longo das atividades apresentadas no módulo. Além disso, conforme discutido pelos professores Andrew Byrne e David Buckham, ao inserir jogos digitais e atividades gamificadas, o educador não somente está utilizando uma ferramenta motivacional, mas inserindo também o aluno em práticas contemporâneas. A atividade de escuta presente no módulo 3, por exemplo, proporcionou não apenas o exercício de habilidade auditiva, mas também um engajamento crítico com o tema, promovendo o raciocínio linguístico e comunicativo dentro do contexto apresentado. Por fim, destaco a professora Andréa Aguiar, onde afirma que os jogos digitais, quando bem planejados e bem executados, contribuem para o desenvolvimento de competências como colaboração, pensamento crítico e resolução de problemas, habilidades que foram trabalhadas ao longo dessa unidade temática. Em conclusão, o trabalho buscou evidenciar como a integração em teoria e prática proposta pela linguística aplicada é possível, essencial dentro do ambiente escolar. E ensinar o verbo modal can não foi somente um mero exercício gramatical, passou a ser uma oportunidade de envolver o estudante dentro de um processo de aprendizagem rico, reflexivo e interligado ao mundo em que vive. Desde já agradeço a atenção e a oportunidade, e muito obrigada.